Olá, olá, olá pessoal, tudo bem? Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E como vocês podem ver aí pelo título, tá? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre fases de cicatrização. E o que seria isso? E por que é importante você como profissional saber sobre essas fases? E que para quem não é profissional também, para quem vai realizar o procedimento de micropigmentação, também é importantíssimo que você saiba sobre essas fases. E você, como profissional, é importante você explicar isso para a sua cliente, porque ela precisa estar sabendo certinho o que vai acontecer para que no decorrer dessa cicatrização ela tenha ali, ela saiba o que vai acontecer e ela não fique ansiosa, para que diminua a ansiedade dela, para que ela já sabe e tudo que vai acontecendo no decorrer da cicatrização dela, ela já sabe ali tudo o que vai acontecer. Então fica ligadinho aqui que durante toda essa live eu vou explicar para vocês sobre essas fases e vou explicar também, falar também um pouco sobre os cuidados que deve ter após a micropigmentação, tá? Então, falando sobre fases de cicatrização, nós vamos falar um pouco também sobre o sistema imunológico e como ele funciona no nosso organismo quando a gente fala sobre micropigmentação. E o que é isso? O sistema imunológico, toda vez que tem um agente estranho no corpo da gente, ele tenta... Como que eu posso dizer? Ele vai lá tentar proteger o nosso organismo. E o pigmento, ele entende como algo externo, como algo que pode atacar o nosso organismo. Então, o que ele faz? Ele manda os macrófagos, que são algum desses agentes responsáveis pelo sistema imunológico. Ele manda esses macrófagos para tentar envolver ali, na verdade ele vai envolver o pigmento quando ele é inserido. E por que eu estou explicando tudo isso? Porque como ele foi envolto ali, o pigmento que você colocou, ele foi envolvido por esse macrófago, que é uma das células de defesa do nosso organismo. Isso vai acarretar lá na frente, no decorrer desse tempo aí de cicatrização das sobrancelhas, isso vai acarretar algumas outras coisas, e por isso é muito importante você saber sobre esses termos e saber o que acontece, tá? Para sua cliente, você não precisa dizer exatamente qual é a célula de defesa, mas para você como profissional é importante você saber sim sobre isso, tá? Então, agora vamos falar diretamente sobre as fases ali. E o que acontece? No primeiro dia, que é o dia que você faz a sobrancelha da sua cliente, você vai falar para ela, né, que a sobrancelha dela vai ficar muito bonita, assim como ela está vendo ali no itspelho, tá? Mas o que ocorre quando você coloca o pigmento? Quando você insere o pigmento, como eu falei, né, os macrófagos, eles já vão ali, já vão envolver esse pigmento que você acabou de colocar. A sobrancelha vai ficar, às vezes ela pode ficar um pouquinho avermelhada, pode ficar um pouquinho inchada. E eu fiz essa semana um vídeo falando sobre alguns cuidados que tem que ter na questão de algumas coisas que não podem fazer depois. Tem várias coisas que tem lá no meu canal do YouTube. Tem muitos vídeos que não tem aqui, inclusive no Instagram, tá? Que ele tem um tempo limitado. Então você pode me seguir lá, olhar no meu link na bio, tem um link para o meu canal do YouTube. E lá eu falo sobre outras coisas que são de um tempo maior, tá? Então, voltando aqui para a fase da cicatrização, como eu falei, no primeiro dia é o dia que a micropigmentação, a sobrancelha fica super bonita, a sua cliente ela fica super alegre por ter realizado aquele procedimento tão sonhado ali na sobrancelha, tá? Mas enquanto ela está cicatrizando, não vai ser sempre assim, tá? E isso é no primeiro dia. Do segundo ao terceiro dia, mais ou menos,
o que acontece? Acontece um escurecimento nessa sobrancelha. Então ela vai escurecer um pouco ali a região, por conta que quando a gente coloca o pigmento ele fica nós temos 3 camadas de pele, né? Ele fica no finalzinho aqui da primeira camada, no comecinho entre o final da primeira camada e quase o começo da segunda. Então ele fica bem nessa partezinha aqui. Quando a gente insere o pigmento, nós inserimos e ele entra por toda essa parte da primeira camada aqui. E aí o que acontece? Toda essa parte superficial aqui, ela também contém pigmento. E aí essa parte ela vai ficar escurecida, porque lembra que os macrófagos eles foram lá, envolveram, e essa parte aqui que tá praticamente para fora ali, mais superficial, ela cria uma crosta, como se fosse uma casquinha mesmo. E o nível de cascas que surge ali na sobrancelha vai depender de qual tipo de procedimento você fez. Por exemplo, uma microblend fio a fio, ela não tem tantas ranhuras, ela não causa um machucado muito grande, então por isso não vai criar muita crosta, não vai criar muita casquinha. Então logo a sua sobrancelha, a sobrancelha da sua cliente, ela vai descascar menos, tá? E essas casquinhas vão ficar menos intensas. Agora, se for um procedimento shadow, esfumado, pontilismo, que vai e machuca muito, fere muito a região das sobrancelhas, normalmente essas outras técnicas, elas ferem um pouco mais e deixam um pouco mais de casca. Então, no segundo, terceiro ou quarto dia, mais ou menos, a sua cliente ela já vai perceber isso. E às vezes ela pode achar que ficou escura demais. Só que como você já vai ter avisado para ela que isso vai acontecer, então o nível de ansiedade dessa sua cliente e tudo mais, ele não vai aumentar e não vai ficar tão alterado assim. Então ela vai estar ciente do que está acontecendo, e você, tanto você como profissional que já explicou, como ela, vocês não vão ter nenhum tipo de divergência ali durante esse processo de cicatrização, tá? Então eu falei agora do segundo, terceiro dia até o quarto dia, mais ou menos, e aí a gente vai pro quinto dia. Que o que acontece? Quinto, sexto ou sétimo dia, isso vai depender também de cada organismo, de cada cliente, tá? As sobrancelhas, elas vão parecer que elas estão falhadas, porque lembra lá, no primeiro dia ficou tudo certo, tudo ok. Do terceiro, quarto dia, elas ficam escurecidas. Depois, o quinto, sexto ou sétimo dia, elas começam a apresentar falhas. E por que elas começam a apresentar falhas? Porque aquela crosta, aquela casquinha que a gente falou na fase anterior, elas começam a se soltar. E elas não se soltam, não se desprendem da pele de uma forma total, de uma vez só. Elas vão se desprendendo parte por parte. E é importante que isso aconteça naturalmente, que a sua cliente não retire, não remova essa casquinha, seja por querer mesmo ir lá no espelho e remover, ou por coçar a região. Então tudo isso você tem que explicar para ela, tá? E isso vai entrar mais na frente, eu vou falar para vocês sobre os cuidados. Então, durante essa fase, que é lá pelo quinto, sexto ou sétimo dia, ela vai aparecer falhas, tá? E por que ela vai aparecer falhas? Como eu falei, vai saindo as casquinhas. E conforme vão saindo as casquinhas, aquela parte que estava com aquela crosta, que está ainda com a crosta, ela vai parecer bem mais escura. A parte onde já saiu a casquinha, ela vai ficar mais falhadinha, meio que esbranquiçada. E aí eu vou explicar na próxima fase por que ela fica meio esbranquiçada. E isso vai ocorrer lá pelo 11º dia, que é quando se remove toda essa casquinha. E aí a sua sobrancelha, a sobrancelha da sua cliente, ela vai aparentar estar meio... Eu uso o termo meio esbranquiçado, porque é realmente o que fica aparecendo. Você olha, você vê que tem ali um pigmento, né, no fundo dessa sobrancelha. Só que o que acontece? Esse pigmento, ele lembra que lá no começo, quando insere o pigmento, que coloca lá, que os macrófagos vêm e eles ficam envoltos ali, envolvem, como se tivesse encapsulado o seu pigmento. Esse macrófago, ele ainda permanece ali envolto no pigmento. Então, vamos lá, tem a pele, aí vem o macrófago envolvido ali no pigmento, e depois vem o pigmento. Então, o que você vê ali
é um fundo de pigmento e parece realmente que não pegou nada. Se a sua cliente não tiver ciente dessa fase, ela vai achar que não pegou, vai achar que ela pagou um procedimento e que não foi o que ela quis. E aí, o que acontece? Depois, conforme vão passando os dias, mais ou menos lá pelo 15º, 13º, 4º, 5º dia, esses macrófagos, eles entendem que não existe, que o pigmento que você inseriu ali não é um pigmento que traz perigo para o organismo, e eles naturalmente vão se desprendendo e liberando esse pigmento para que eles apareçam. Então, a partir do 15º dia, a sobrancelha da sua cliente, ela vai voltando a cor naturalmente, e eles também, assim como as casquinhas, eles não saem tudo de uma vez, eles vão se desprendendo naturalmente. Então, você precisa pedir para ela um pouco de paciência, que faz parte de todo o processo, que é um processo anatômico e natural de cada organismo. Cada pessoa vai reagir de uma forma, no sentido de que, lembra que eu falei todas as fases lá, do 1º, 2º ou 3º dia, cada pessoa ela vai responder esse estímulo num determinado período de tempo. Só que ao longo dos estudos e tudo mais sobre pele, nós sabemos que a pele ela se regenera, ela se renova a cada 28 a 30 dias. Então, esse é o período e a fase de cicatrização de nós, todos nós seres humanos, tá? Então você vai pedir para essa sua cliente que ela tenha paciência, que ela espere todo o processo, para que as sobrancelhas dela fiquem realmente de acordo com o que tem que ficar. E apenas após esses 30 dias você vai fazer uma nova avaliação e vai verificar se algum ponto não pegou e se em algum ponto precisa realmente aí de um retoque, tá? Não são todos os casos que ocorrem um retoque, mas em todos os casos existe essa fase, que é a fase de cicatrização. Então você precisa sempre explicar para sua cliente, deixar ela o máximo informada possível antes de começar o procedimento, enquanto você faz, depois que você faz ali a ficha de anamnese, enquanto você está fazendo o design dela, você já vai explicando sobre essas fases, você já vai conversando com ela ali, que isso vai acontecer, que é dessa forma que ocorre, para que ela fique tranquila, e quando for acontecendo cada fase, ela vai se lembrar, olha, realmente o que ela falou lá sobre essas fases de cicatrização está acontecendo, para que ela não fique triste, para que ela não fique te ligando ou te mandando mensagem falando que não pegou. Então assim, não queira também arrancar a casquinha. E aí agora a gente vai falar um pouco, e isso me leva também a falar sobre os cuidados que tem que ser feito após o procedimento. E esses cuidados são fundamentais para que essa fase de cicatrização, junto do cuidado que a sua cliente vai ter, para que esse conjunto e o trabalho que você fez lá no procedimento, esse conjunto de fatores, eles levam a um resultado muito melhor, muito mais favorável, muito mais agradável, e para que aquela micro que você fez lá no dia do procedimento, ela permaneça por muito tempo, tá? Então alguns dos cuidados eu vou falar aqui agora. E um dos primeiros que eu falo para as minhas clientes, no caso, eu sempre indico que no dia ela não molhe ali a região das sobrancelhas. Por que eu indico isso? Porque naquele dia a gente já higienizou, já fez todo o procedimento ali, e aí o que acontece? Ali ainda está, a pele às vezes está um pouquinho aberta. Então, para que essa pele se feche, para que não saia nenhum pigmento, para que ela não use nenhum tipo de produto que seja inadequado, eu aconselho que ela não molhe a região no mesmo dia que foi feita a micropigmentação. Outro cuidado que tem que ser feito, e isso você já vai avaliar e já vai saber se ela faz uso, por exemplo, de ácido, quando você está preenchendo a ficha de anamnese. Existem alguns ácidos que não pode estar fazendo quando vai fazer a micropigmentação.
E tem alguns outros que são menos abrasivos, que são mais fraquinhos, que a cliente ela pode continuar fazendo o uso, só que vai pedir para ela evitar passar na sobrancelha e na região aqui da testa, porque a nossa pele ela é permeável, ela é permeada, então pode ser que mesmo ela passando bem mais para cima assim, que a pele por ser permeada, ela vai ir ali para a sobrancelha, para a região da sobrancelha. E o ácido, né, ele é corrosivo, ele vai saltar ali, vai fazer com que elimine mais rápido as camadas da pele. Então, não é o que a gente quer nesse momento. Nós queremos uma regeneração natural dessa pele, tá? Então, vai pedir para ela não fazer uso do ácido na região da testa e sobrancelha durante essa fase de cicatrização. E o ácido é muito importante enfatizar que por ele aumentar aí a descamação da pele, se você utilizar após o procedimento de micropigmentação, sendo em fase de cicatrização ou não, esse ácido vai fazer com que a sobrancelha dela precise de retoque muito mais rápido, né? Então sempre vai pedir para ela sempre evitar a região das sobrancelhas, tá? Outro cuidado também, não passar protetor solar nas sobrancelhas, tá? Não pode passar o protetor solar, porque você vai estar usando ali uma barreira diferente do que a gente precisa. Nesse momento é preciso passar algum tipo de pomada ali cicatrizante, e isso vai depender de cada pessoa gosta e indica um tipo de pomada regeneradora ali para a pele. Então, você sempre precisa deixar bem claro, ter todos esses pontos bem direcionados, ter, se possível, um guia, um manualzinho, uma folhinha impressa, falando ali sobre todos os cuidados que precisa ter. Outro cuidado que eu já falei aqui, não coçar as sobrancelhas. Na fase de cicatrização, isso pode ser na sobrancelha ou qualquer outra parte do corpo, tem muitas pessoas que elas sentem uma coceira ali enquanto a pele regenera. Então tem que falar para ela e deixar bem claro que ela precisa se atentar a isso, porque às vezes tem pessoas que elas não sabem sobre isso, acaba coçando ali a região das sobrancelhas e arrancando junto ali o pigmento ou arrancando a casquinha antes, e a pele ela não estava preparada ainda para aquilo, tá? Outro cuidado, deixa eu ver aqui, tipo de ácido, não se expor ao sol também durante a fase de cicatrização, principalmente os 15 primeiros dias, tá? A exposição solar, ela causa danos para a pele naturalmente. Agora você imagina uma pele que tá com uma micropigmentação, algo novo também. Então não pode se expor ao sol para que não altere a coloração, não crie nenhum tipo de mancha na pele nem nada. Lembrando também que o protetor solar ele tá limitado, não pode passar em cima das sobrancelhas. Então para que não tenha nenhum outro problema, também não pode se expor ao sol. Também muitas pessoas perguntam se pode fazer a micropigmentação na semana que tá indo viajar, por exemplo, para praia. E não é recomendado, tá? É recomendado que pelo menos, assim, no mínimo uns 25 dias antes, para que não tenha nenhum risco, para que toda essa fase mais crítica aí de cicatrização ela já tenha passado. Então também é muito importante que você fale isso para sua cliente, deixe isso descrito ali, tá, para ela, de preferência entregue, como eu falei, um manualzinho, um papel que tenha ali essas informações, as principais informações. Também é importante que você sempre deixe a sua cliente ali à vontade, para que se ocorrer algum tipo de intercorrência no pós-procedimento, se ela notar qualquer tipo de algo que seja
fora daquilo que você conversou com ela, para que ela entre em contato com você, para que você e a sua cliente se resguardem ao máximo aí, para que esse procedimento seja um procedimento de sucesso realmente, tá? Então, gente, é isso. Outra coisa muito importante: nunca fazer o retoque antes de 30 dias, tá? E isso é muito comum para quem já é da área, ou para quem tá iniciando agora. E para quem tá iniciando agora, já vou informar que é muito comum que a pessoa que fez a micropigmentação, está passando por essa fase de cicatrização, ela te pergunte, te mande uma mensagem ou te ligue e fala: eu não posso fazer antes o retoque porque eu acho que não pegou tão bem, eu acho que você, mesmo você tendo conversado com ela, ela vai querer falar: mas é que daqui tanto tempo eu tenho um evento, assim, eu quero que esteja bonita a minha sobrancelha. E não pode, gente, fazer o retoque antes desses 30 dias. Às vezes, por exemplo, 28 dias, tudo bem, não tem problema. Porque lembra que eu falei? A pele, ela tem toda uma todo um processo e um tempo. E ela vai de 28 a 30 dias. A partir de 28 dias, tudo bem, ainda é aceitável. Mas antes disso, nunca, gente. Por quê? Primeiro, se você tiver feito uma sobrancelha, aí uma microblend fio a fio, você não vai saber onde tá exatamente esses fios, vai acabar esfumando essa sobrancelha, vai acabar deixando um aspecto que não é aquele que você deseja, e nem a sua cliente. Então, para que tanto você como ela se resguardem, deixe bem claro que antes de 30 dias não é feito retoque, tá bom? Até porque com 30 dias que você vai ter certeza se vai realmente precisar fazer o retoque naquela sobrancelha ou não, tá bom? Gente, então é isso. Muito obrigada, viu, por terem assistido essa live. Eu vou deixar essa live salva também para quem tá assistindo depois. Se ainda tiver ficado alguma dúvida, pode deixar nos comentários depois, tá bom? E é isso. Muito obrigada por tudo. Tenha uma ótima noite. Até mais. Tchau, tchau.